A chocante verdade por trás de Carlitos, o amado personagem de Charlie Chaplin. E a bizarra ligação entre Norman Bates, do clássico Psicose, e o ator que o interpretou. O nosso top 5 de hoje vai te mostrar um lado dos famosos que você não conhece. Então, quer saber quem são? Fica com a gente porque isso vai te surpreender. E agora, bora desenrolar esse assunto? Fala gurizada, eu me chamo Matheus Fonseca. E eu me chamo Nicolas Fonseca. Os artistas encantam os fãs e os amantes do cinema com seus personagens carismáticos em filmes e séries de TV. Muitas vezes aquele rosto inocente e simpático é bem diferente fora das telonas e muitas vezes é perigoso. Então hoje a gente vai te mostrar a verdadeira face de 5 artistas famosos. Mas antes, cara, se tu gosta de curiosidades do cinema, te inscreve aqui no canal Desenrolando Assunto. Entretenimento de qualidade pra você e pra sua família. Para todo mundo. Obrigado, amigo. James Franco. Começamos a nossa lista com James Franco. O ator já fez parte do universo da Marvel, interpretando Harry Osborn, o filho do Duende Verde no filme do Homem-Aranha. Em 2018, o ator levou o Globo de Ouro de melhor ator no filme Artista do Desastre. E como o karma não perdoa, a vida do nosso James realmente se tornou um completo desastre. No mesmo ano da premiação do Globo de Ouro, o cara foi acusado por 5 mulheres de assédio sexual, sendo que 4 delas eram ex-alunas de James na escola de atuação do ator, Estúdio 4, que fechou lá em 2017. Segundo as atrizes Sarah Teeter Kaplan e Toni Gal, que entraram com a ação contra James, o ator desenvolveu um comportamento sexualmente inapropriado dentro e fora das aulas. Bom, as atrizes relataram que o ambiente era de exploração sexual. Eram forçadas a fazerem cenas totalmente desagradáveis, como orgia, entre outras cenas sexuais que passavam dos limites. Bem safadão, né? No ano passado, após as atrizes retirarem a acusação firmando um acordo de $2 milhões com o ator, ele admitiu ter tido relações sexuais com as 2 alunas. O ator foi viciado em álcool e aos 17 anos conseguiu ficar sóbrio. Porém, logo em seguida veio um outro vício. O ator ficou viciado em sexo e, pelas próprias palavras dele, disse que essa é uma droga poderosíssima e que ele ficou viciado nisso por mais de 20 anos. Já que eu tenho certeza que ele tá vendo esse vídeo, corta pra 18. Lea Michele. Em segundo lugar, a artista que viveu a personagem Rachel Berry, do seriado Glee. Quem acompanhou a série sabe que a personagem era muitas vezes desagradável, egoísta e narcisista. E como diz o ditado, a vida imita a arte, tudo indica que Lea não era assim tão diferente de Rachel. A atriz se envolveu em uma grande polêmica e foi acusada de racismo depois de compartilhar uma mensagem de apoio ao movimento Black Lives, o que acabou trazendo à tona alguns podres dos bastidores de Glee. O problema começou com um tweet da atriz condenando o racismo e a violência policial após a morte daquele caso famoso de George Floyd. A intenção de Lea foi boa, mas o tiro saiu pela culatra, porque depois da postagem, a atriz Samantha Ware, que interpretou a Jane em Glee, respondeu ironicamente ao tweet, expondo as atitudes de Lea nos bastidores da série. Samantha disse que não esqueceu que Lea transformou a vida dela no inferno lá no set de filmagens da série, e também que sofreu outras agressões traumáticas. Em apoio a Samantha, Deborah Snell, que fez uma participação de um episódio da série, disse que Lea não era muito legal com ele e não deixava ele sentar na mesa junto com a galera do elenco, dizendo que ele não pertencia àquele lugar. Intrigantíssimo! A atriz Heather Morris, a Britney da série, se manifestou dizendo que Lea desrespeita as pessoas e sim, deveria ser exposta, mas que a culpa seria de todo o elenco por deixar que ela agisse assim. Bom, é claro que quando acontece um cancelamento na internet, não é só uma pessoa que fala. Milhares falam, e aproveitando a deixa, o ator Geralt Canônico, que contracenou com Lea na peça da Broadway Spring Awakening, também comentou sobre o lado sombrio da atriz e disse que ela foi um pesadelo para ele e todo o elenco.
E depois de toda essa confusão, além da fama de racista, Lia também foi taxada de transfóbica. A modelo transexual Plastic Martin compartilhou em seu Twitter um comentário relatando a forma como ela foi tratada por Lia em uma premiação do Emmy. O momento desagradável ocorreu lá no banheiro feminino, enquanto Mark ainda estava em processo de transição, ou seja, ela ainda não era reconhecida como uma mulher de fato. A modelo pediu licença para Lia para pegar um sabonete, e ela respondeu dizendo que quem deveria dar licença era ela, já que ali era um banheiro feminino. Complicado. A modelo relatou que se sentiu extremamente desconfortável, e o ponto é que Lea Michele realmente foi perfeita para fazer o papel de Rachel Berry. Chegamos ao nosso terceiro lugar. Para você que gosta de Máquina Mortífera, Mad Max ou Sinais, lembrando, pede um copo d'água, vá que eles apareçam. Claro, garçom, traga um copo d'água pro Alazão aqui. Garçom, traz um prato pro Alazão! Sim, estamos falando de um dos maiores galãs de Hollywood, Mel Gibson, e queridinho das mulheres por seus papéis românticos em comédias românticas. Bom, a simpatia e o romantismo de Mel Gibson fica só nas telonas, pois aparentemente o ator já foi acusado de violência doméstica, antissemitismo e homofobia. Em 2010, ele agrediu sua ex-mulher, Oksana Grigorieva, com um soco que lhe quebrou os dentes, e ela estava segurando a filha do casal, que também se machucou, infelizmente. Em um áudio gravado por Oksana em uma outra ocasião, mostrando Mel Gibson claramente agressivo, a insultou chamando-a de cadela no cio e que deveria, ou melhor dizendo, e que poderia ser estuprada por um bando de negros, utilizando a expressão nigger, que lá nos Estados Unidos é uma expressão claramente racista. O ator já se envolveu em diversas polêmicas além das agressões à esposa. Em 2006, fez comentários antissemitas ao ser detido por dirigir embriagado. Gibson disse aos policiais que os judeus são os culpados por todas as guerras que já aconteceram no mundo. E essa não foi a única vez que o ator fez um comentário antissemita. A atriz Winona Ryder, que é judia, já sentiu na pele o preconceito do ator e revelou que quando estavam em uma festa, ele disse a ela, abre aspas, você é judia, mas você é tão bonita. Nessa mesma festa, a atriz relata que Gibson fez um comentário homofóbico com um amigo dela, que é gay assumido. Gibson estava perto dele e virou em tom de ironia e deboche e perguntou para o rapaz se pegaria AIDS. Por conta desse comportamento intolerante e racista, Gibson foi demitido da produção de A Fuga das Galinhas 2, que dublava o personagem principal. Mas Hollywood acabou aceitando o ator de volta, apesar de ele não estar participando de nenhum grande sucesso ultimamente. Bom, o ponto é o seguinte... Pausa pra merchan, ou não é na verdade nem merchan, mas é marketing, né, cara? Sabe como é que é? Seguinte, tá gostando do vídeo? Você sabia que o Desenrolando Assunto também tá no Instagram e no TikTok? Pois é, siga o Desenrolando Assunto lá no Instagram, porque lá tem curiosidades exclusivas pra você dar uma lida. E no TikTok vai estar rolando conteúdo exclusivo daqui a um tempo, aguarde. Anthony Perkins. Em quarto e penúltimo lugar, Anthony Perkins, o ator que fez Norman Bates do clássico Psicose, que é um dos personagens mais famosos do cinema. O ator Anthony Perkins foi quem deu vida ao personagem de Alfred Hitchcock. Mas por incrível que pareça, não foi à toa que Hitchcock escolheu o ator para o papel, pois o personagem e o ator têm muito mais em comum do que o ator gostaria. Bora dar uma olhada nisso aí então, bora lá, bora. Anthony, filho do ator Osgood Perkins e Janet Reid, assim como Norman Bates, tinha uma relação doentia com a mãe. Segundo ele, o pai viajava e justamente assim o filho poderia ficar mais perto da mãe. E eles eram tão próximos que o nosso amigão Anthony acabou desenvolvendo um ciúmes doentio pelo próprio pai, chegando a desejar a sua morte, cara. Quando Osgood morreu, vítima de ataque cardíaco, Anthony tinha 5 anos e ficou traumatizado, se sentindo culpado pela morte do pai, aumentando ainda mais a ligação com a mãe. Segundo o ator, Jane era controladora e tentava dominar os pensamentos do rapaz o tempo todo. Além disso, o relacionamento com todo esse caos
e muito perturbado, Jane inclusive tocava o corpo do rapaz de forma bem inapropriada. E devido a isso, o ator desenvolveu um problema e ficou com dificuldade de expressar os seus sentimentos. Após interpretar Norman, o ator ficou tão marcado pelo personagem que, ao assinar um contrato para outros filmes, outros trabalhos, ele exige uma cláusula que ninguém pode mencionar psicose durante as gravações. Charlie Chaplin. E fechando o nosso top 5, quem não conhece Charlie Chaplin? E o eterno Carlitos, romântico e dócil dos filmes, interpretado pelo ator. Chaplin, sem sombra de dúvidas, foi um grande ator, pois além de atuar, ele sabia dançar, dirigir e produzir filmes, e lá no século XX ele dominava as telas dos cinemas. Mas o que muita gente não sabe é como Charlie Chaplin foi na sua vida pessoal. O livro A Vida Íntima Sexual de Gente Famosa, de Irving Wallace, mostra a realidade chocante sobre Charles Chaplin. Ele tinha preferência por garotinhas. De acordo com Irving, Chaplin costumava dizer que a forma mais bonita da natureza humana é a menina bem mocinha começando a desabrochar. A primeira menina que Charles escolheu chama-se Mildred Hairs, lá em 1916, com apenas 14 anos. Ela engravidou do ator sob a promessa de fazer parte de seus filmes. Charles e Mildred se casaram contra a vontade do ator, mas se separaram em 1920. Chaplin era um cara muito espertinho, utilizava de artifícios para atrair mais meninas, então o plano dele era contratar dubladoras, pois assim ele tentava ter relações sexuais com elas. Como isso acontecia ou o que aconteceu com essas meninas, não sabemos. Tenso, cara, tenso! Uma dessas meninas foi Lita Grey, que se tornou um alvo da atenção de Chaplin quando tinha apenas 6 anos. Aos 15, durante as gravações do filme Em Busca do Ouro, teve seu quarto de hotel invadido por Chaplin, que tentou estuprá-la, mas não conseguiu. O ator, na época com seus 35 anos, engravidou Lita aos 16 e pediu para que ela parasse com a gravidez, pois, isso não é legal, prejudica a carreira do cara, e ofereceu $20 mil para que ela se casasse com outro. Lita recusou e ameaçou de processar o ator por estupro. Então o que ele fez? Se casou com ela. Mas após isso, quando ela estava grávida, ele tentou induzi-la a se suicidar se jogando de um trem em que eles estavam viajando. Cara espertinho ele, hein? Que absurdo. É esse Carlitos, ou melhor dizendo, esse Chaplitos. Apesar de toda essa turbulência, cara, eles continuaram juntos. E Chaplin ainda declarou que, por mais que detestasse a esposa, poderia continuar tendo relações sexuais com ela. E depois de ela ser traída com várias mulheres, ser ameaçada por Chaplin com um revólver, aí sim ela resolve pedir o divórcio em 1926. A atriz foi uma das 4 esposas que Chaplin teve em toda a sua vida, e a única coisa em comum que ele teve nesses 4 casamentos era a forma que ele tratava todas essas mulheres. E aí, já conhecia o outro lado desses artistas? Não? Então, cara, faz o seguinte, pega e comenta aqui embaixo qual desses artistas mais te surpreendeu com esse passado sombrio. E se você não tem esse lado sombrio igual esses artistas, deixa teu like aqui no vídeo. E não te esquece de te inscrever no canal. Valeu, até o próximo vídeo.